Imagine um mundo em que a internet, que um dia foi uma fronteira de liberdade e inovação, se transforma em uma prisão invisível. As vozes que antes ecoavam livremente agora são silenciadas por regras áridas, enquanto serviços essenciais desaparecem do mapa. Mas o que realmente está acontecendo por trás das cortinas? Prepare-se para descobrir uma reviravolta chocante que pode mudar tudo o que você acredita sobre tecnologia e liberdade. Tudo começou com o desaparecimento quase total de plataformas que conectavam milhões. Mensageiros populares, como o Messenger Max, que reunia 75 milhões de usuários na Rússia, estão sendo substituídos por versões controladas por autoridades. A justificativa oficial? Segurança e combate ao extremismo. Mas na verdade, trata-se de uma estratégia para dividir e conquistar, restringindo o acesso e monitorando cada movimento. E aí entra uma dúvida inquietante. Por que essas plataformas, que eram altamente utilizadas, estão sendo desativadas? A resposta é alarmante: uma operação planejada de censura, com o objetivo de criar uma rede de controle domiciliar, onde a internet se torna uma ferramenta de submissão. A mobilidade online, que deveria favorecer a liberdade, agora é limitada por dispositivos que parecem mais contendo do que libertar. As regiões mais remotas da internet agora são enclaves de vigilância. Como uma teia intricada, a coleta de dados se espalha com a velocidade de uma doença infecciosa, chegando a mais de 20 regiões diariamente. A intenção? Impedir que as pessoas utilizem aplicativos além das fronteiras impostas, forçando-as a usar apenas plataformas autorizadas. Você consegue imaginar um mundo sem liberdade de escolha digital? A partir de dezembro, o governo russo anunciou oficialmente seu controle total. Sites considerados extremistas são bloqueados, e usuários que tentam furar a barreira com VPNs descobrem que, por trás dessa cortina de ferro, há uma rede de monitoramento constante. Uma estratégia que lembra tempos sombrios, onde falar em voz alta pode significar perigo. Mas a história não termina aí. Você se pergunta, qual será o próximo passo? Como resistir a esse avanço? A resposta é assustadora: uma tecnologia de controle que pode envolver até os dispositivos mais pessoais e silenciosos, criando um universo onde a liberdade é apenas uma lembrança distante. E a reviravolta definitiva? Descobrimos que tudo isso é uma cortina de fumaça. Uma grande manipulação para que uma parte do poder mundial domine o fluxo das informações, deixando a maioria dos cidadãos na escuridão. Mas a esperança? Ela ainda pulsa na resistência silenciosa de quem se recusa a aceitar essa prisão digital. Vamos refletir: estamos prontos para lutar por uma internet verdadeiramente livre? Ou seremos apenas espectadores de uma nova era de controle absoluto? A verdade está lá fora, escondida na sombra de um mundo que está mudando diante de nossos olhos. O que eu posso compartilhar com vocês é uma história de luta, inovação e resistência. Imagine uma nação que, em meio a dificuldades e obstáculos, tenta se reerguer e mostrar seu verdadeiro potencial. Ainda na década de 1989, enquanto muitas cidades se encolhiam e perdiam a esperança, surgiam sinais de força e determinação em cada esquina. Apesar de tudo, a alma do povo permanecia viva, buscando novas formas de se conectar e crescer. Hoje, essa história revela os passos de uma transformação tecnológica impressionante. Em um mundo onde aplicativos e redes dominam o cotidiano, o país decidiu criar um sistema nacional de comunicação próprio. Vladimir Putin, uma figura central nesse movimento, anunciou a construção de uma rede que pudesse superar limites internacionais, resistir a bloqueios e garantir autonomia. Afinal, não era só uma questão de tecnologia, mas de soberania. Ao longo dos anos, milhões de pessoas migraram para essa nova plataforma, que hoje soma cerca de 75 milhões de usuários. Uma alternativa que desafia gigantes globais como o WhatsApp, que há tempos começava a apresentar sinais de fragilidade e limitações, especialmente após danos em seus servidores e violações de segurança. E qual foi a resposta? Desenvolver uma solução própria, com um foco renovado na segurança e privacidade, algo que o povo ansiava desesperadamente. Por que tudo isso importa? Porque, na essência, trata-se de liberdade de expressão, controle de dados e autonomia digital. Imagine milhões de pessoas, de diferentes regiões, agora conectadas por um sistema que não depende de interesses externos. Uma verdadeira revolução na comunicação, que também enfrentou críticas e resistência.
Muitos diziam que seria impossível reverter a supremacia dos serviços tradicionais, mas a força de um povo unido fez a diferença. Eles entenderam que a tecnologia deve servir ao seu povo, e não o contrário. Ao mesmo tempo, essa inovação mostrou que a resistência diante de dificuldades só cresce. Mesmo com ameaças, bloqueios e tentativas de limitar o acesso, a criatividade e determinação fizeram a diferença. Hoje, essa história é símbolo de uma nação que se recusa a ficar para trás. Um exemplo de que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança e a inovação podem abrir caminhos inimagináveis. E você, já pensou o que uma comunicação realmente livre pode fazer por um país? Como a tecnologia pode se transformar na arma mais poderosa contra a opressão? O futuro está sendo escrito agora, e essa história prova que a coragem de um povo faz toda a diferença. Afinal, a verdadeira força está na união, na inovação e na vontade de avançar, independentemente dos obstáculos que surgem à nossa frente. Hoje vamos falar sobre uma história de conflitos, avanços e desafios em um mundo onde a tecnologia muda de forma acelerada, quase como um jogo de guerra silencioso. Você já imaginou um futuro onde as conexões quase desaparecem? Onde as redes que uniam milhões de pessoas simplesmente se desintegram diante de nossos olhos? Parece algo de filmes de ficção, mas a realidade pode estar mais perto do que você pensa. Tudo começou na década de 1989, quando as cidades experimentaram uma revolução silenciosa. Sem entusiasmo, sem grandes festejos, as transformações aconteceram lentamente. Instituições de ensino, universidades e centros de pesquisa deixaram de ser o que eram. As pessoas continuam a tentar reinventar o sistema, mas parece que tudo está à beira do caos. A esperança de avançar além das limitações parece uma luta constante contra a maré. De repente, apareceu uma ferramenta que prometia conectar tudo, um sinal de esperança na era digital. WhatsApp, uma plataforma que surgiu há 25 anos, tentou desafiar o monopólio das grandes redes. Mas o que aconteceu? A internet, que deveria ser uma ponte, virou uma teia de armadilhas. Os danos foram inimagináveis. 90% dos serviços de comunicação ficaram inoperantes, deixando milhões de usuários em desespero. Nesse cenário, surge o Messenger Max criado sob ordens de Vladimir Putin, foi planejado como uma alternativa nacional, uma esperança que parecia brilhar no horizonte. Mas a dúvida persiste. Será que essa nova plataforma realmente consegue sustentar o peso de uma nação? Com 75 milhões de usuários, ela tenta competir com gigantes globais. Porém, rumores aumentam, há relatos de falhas, de redes desaparecendo, de estudantes e profissionais perdendo acesso ao que era uma ferramenta essencial. Você consegue imaginar uma situação onde, de repente, os serviços mais utilizados simplesmente sumam? As redes sociais, os aplicativos de comunicação, tudo desaparecendo como se fosse um truque de mágica? Muitas pessoas começam a reclamar, a pedir ajuda, mas será que há saída? O medo de um futuro sem conexão se torna uma realidade palpável. A velocidade com que tudo acontece é assustadora. As redes mudam, os governos restringem, a internet se torna uma fortaleza intransponível. Quem pode evitar o colapso total? Afinal, enquanto uns buscam desesperadamente manter as antigas plataformas vivas, outros já estão pensando em um novo mundo, onde a comunicação seja algo mais que um luxo. No meio de tudo isso, a dúvida permanece. Estamos próximos de uma era de isolamento digital? Ou ainda a esperança de reconstruir tudo do zero? O que será do futuro, quando as redes tradicionais forem relegadas ao passado, e apenas uma elite controlará o acesso à informação? Imagine o som do silêncio, o frio na espinha ao perceber que, talvez, tudo o que conhecemos esteja prestes a desaparecer. E aí, qual será seu papel nessa transformação? Você está preparado para um mundo onde os contatos, as amizades e até mesmo as informações essenciais possam se perder para sempre? O tempo está correndo, e as respostas podem estar escondidas no próximo capítulo dessa história que ainda está sendo escrita.